É muito provável que você já tenha ouvido a conspiração de que Paul McCartney teria morrido e sido substituído por um sósia, não é mesmo? Mas se eu te disser que o baixista dos Beatles realmente morreu? Sim, seu nome era Stuart Sutcliffe, o primeiro baixista da banda. Apesar de ser pouco lembrado nos dias atuais, podemos dizer que ele foi um dos membros mais significativos nos primeiros anos da banda. Mas infelizmente teve sua vida interrompida por uma hemorragia cerebral aos 21 anos de idade. Stuart chegou ao mundo em 23 de junho de 1940, mais precisamente na cidade de Edimburgo, na Escócia. Aos 3 anos de idade, ele se mudou para Liverpool devido ao trabalho de seu pai. Já na infância, demonstrou um grande interesse pela arte, chegando a criar obras para a sala de sua mãe, que era professora. Posteriormente, no final dos anos 50, Stuart frequentou a Faculdade de Artes de Liverpool, lugar onde, através de seu amigo Bill Harry, foi apresentado a ninguém menos que John Lennon. Stuart era um dos alunos mais destacados da faculdade, e isso causou um grande impacto em John Lennon. De acordo com Lennon, Stuart tinha um portfólio de arte maravilhoso e era um pintor muito talentoso. A amizade entre os dois foi se tornando cada vez mais forte, ao ponto de irem morar juntos em 1960. Nessa época, John estava envolvido com outros 2 músicos, George Harrison e Paul McCartney. Paul futuramente confessou que a amizade entre Stuart e John o deixava com ciúmes, devido ao fato de Paul ser amigo de John há mais tempo. No entanto, isso não foi um problema para o grupo. Após uma noite de conversa no Casbah Coffee Club, propriedade de Mona Best, a mãe de Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles, John e Paul convenceram Stuart, após ele ganhar um dinheiro com a venda de um quadro, a adquirir um baixo modelo Hofner President, na loja de música de Frank Hesse. E então Stuart passou a ser baixista do grupo, que na época ainda tinha o nome de The Quarrymen. Stuart tinha certa experiência com música, pois já havia cantado em corais da igreja. Sua mãe o forçava a fazer aulas de piano desde os 9 anos, e chegou a aprender alguns acordes de guitarra com seu pai. Mas sua primeira contribuição na banda não foi na parte musical, que Stuart, junto com John Lennon, inventou o nome Beatles, devido os dois serem grandes fãs da banda de Buddy Holly, The Crickets, em português, Os Grilos. Logo em seguida viraram Silver Beatles, usando esse nome por algum tempo, até que John decidiu mudar simplesmente para The Beatles, usando o neologismo da palavra beat, batida em português. Em agosto de 1960, o baterista Pete Best entrou para a banda, e o grupo, ainda com o nome de Silver Beatles, embarcou para Hamburgo, na Alemanha, para uma residência de 3 meses organizada pelo primeiro empresário, Alan Williams. Durante uma longa e exaustiva agenda de apresentações, era possível notar a evolução dos músicos, exceto Stuart, que teve certa dificuldade para lidar com a situação. Algumas biografias dos Beatles descreviam Stuart como visivelmente desconfortável no palco, inclusive com rumores de apresentações de costas para o público. No entanto, o baterista da época Pete Best chegou a negar essas afirmações. Ele lembrava Stuart como bem-humorado e animado diante a plateia, destacando-se como um dos membros que mais atraía a atenção do público. O perfil de Stuart cresceu quando ele adotou óculos escuros em seu visual, e o seu ponto alto nas apresentações era quando interpretava a música Love Me Tender de Elvis Presley. Foi nessa primeira passagem pela Alemanha que Stuart e a banda conheceu Astrid Kirchherr, uma fotógrafa proveniente de uma família rica da cidade. Astrid registrou algumas das primeiras e mais marcantes fotos dos Beatles. E como em um conto de fadas, Stuart e Astrid se apaixonaram. O relacionamento foi tão intenso que em poucas semanas ficaram noivos. Esse relacionamento não teve apenas um impacto na vida afetiva de Stuart. Astrid moldou sua expressão visual, levando-o a adotar um estilo distinto em contraste com os demais membros, que ainda não seguia a estética Teddy Boy. No entanto, não demoraria muito para a banda aderir à nova estética visual. Contudo, em dezembro, essa jornada teve um momento conturbado, marcado pela volta de George Harrison à Inglaterra devido à sua minoridade, enquanto Paul McCartney e Pete Best foram deportados sob acusações de uma suposta tentativa de incêndio. Eles teriam colocado fogo em uma camisinha no local onde estavam hospedados. Lennon também retornou para casa, mas Stuart estava resfriado e permaneceu na cidade alemã até janeiro, quando pegou dinheiro emprestado com Astrid e retornou a Liverpool. Não demorou muito para Stuart e a banda retornarem para a cidade alemã. Em março do ano seguinte, 1961, a banda voltou para Hamburgo para mais uma série de shows. Stuart recebeu o apoio de sua noiva, e com esse estímulo, inscreveu-se e ganhou uma bolsa de estudos na Universidade de Belas Artes de Hamburgo. Em julho de 1961, Stuart Sutcliffe tomou a decisão de deixar os Beatles para dedicar-se integralmente à pintura.
Nesse momento emprestou seu baixo a Paul McCartney, mas com uma condição peculiar. Pediu expressamente para que Paul, que era canhoto, não mudasse as cordas. Isso levou Paul a tocar o baixo de forma invertida até adquirir um instrumento especialmente feito para canhotos. Durante o mestrado, Stuart teve a oportunidade de estudar sobre a orientação de Eduardo Paolozzi, reconhecido como um dos precursores da pop art, e não poupava elogios ao talento de Stuart. Paolozzi chegou a considerá-lo um dos alunos mais brilhantes e promissores. Stuart ganhou elogios por suas pinturas que exploravam principalmente um estilo relacionado ao expressionismo abstrato. Conseguiu vender algumas de suas obras, alcançando um sucesso promissor, mas todo esse potencial futuro foi brutalmente interrompido da noite para o dia. A vida de Stuart mudou completamente da noite para o dia, quando crises de enxaqueca e uma extrema sensibilidade à luz, nunca antes experimentada, começaram a assombrar o jovem artista. Astrid relatou que Stuart chegou a ficar temporariamente cego. A condição foi se agravando até que, em fevereiro de 1962, durante uma aula na universidade, Stuart desmaiou. Sua noiva tomou a decisão de enviar Stuart de volta à Inglaterra para tentar um diagnóstico mais aprofundado, diferente do alemão. No entanto, nada foi detectado e Stuart voltou para a Alemanha. Então, no dia 10 de abril de 1962, Stuart teve outro colapso e desmaiou. Enquanto era levado ao hospital em uma ambulância, não resistiu e morreu. A causa de sua morte foi uma hemorragia cerebral, resultante de um aneurisma no cérebro. O mistério em torno desse aneurisma persiste, mas especula-se que possa ter sido desencadeado por um incidente anterior. O que tudo indica é que, após uma apresentação em janeiro de 1961 em Liverpool, Stuart foi agredido com um chute na cabeça ou um possível empurrão contra a parede. Segundo o ex-empresário Alan Williams, Lennon e Best correram em socorro de Stuart, enfrentando os agressores para garantir sua segurança. Durante a briga, Stuart sofreu um traumatismo craniano e Lennon teve seu dedo mindinho quebrado. Após a confusão, Stuart negou o atendimento médico e não chegou a realizar nenhum exame. Esse episódio pode ter contribuído para um aneurisma que levou à sua trágica morte em 1962. Os Beatles estavam prestes a retornar à Alemanha em apenas 3 dias. No momento que foram recebidos no aeroporto, Astrid Kirchherr compartilhou a trágica notícia com eles. A reação de John foi peculiar diante da morte de seu amigo. Ele respondeu com risadas histéricas. Tal era a absurda ideia de perder alguém tão jovem. Embora Lennon não tenha comparecido ao funeral de Stuart nem enviado flores, posteriormente sua esposa Yoko Ono recorda que Lennon mencionava o nome de Stuart com frequência. Para John, Stuart era seu alter ego, um espírito em seu mundo, uma força orientadora. Os Beatles mantiveram laços com Astrid, reconhecida pelas fotos icônicas tiradas do grupo durante seus dias na Alemanha, e como uma das responsáveis pela mudança visual da banda. Outro amigo dessa época, Klaus Voormann, que era ex-namorado de Astrid, deixou sua marca ao criar o design da capa do álbum Revolver, e posteriormente contribuiu como baixista em diversos discos solo dos integrantes. A banda não esqueceu de Stuart, que foi homenageado pelos Beatles na capa de um dos maiores álbuns da história da música, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967. Stuart aparece à esquerda, a segunda pessoa de cima para baixo. Além disso, é possível escutar a contribuição de Stuart como baixista da banda no álbum de compilações dos Beatles, Anthology 1, lançado em 1995. Stuart representa o baixo em 3 faixas, Hallelujah, I Love Her So, You'll Be Mine e K.M. Embora a passagem de Stuart pela banda tenha sido breve, sua presença foi marcante não apenas devido à admiração que John Lennon nutria por ele, mas também pelo impacto de seu visual que mudou o início da banda. No entanto, seu maior legado ressoa na criação dos Beatles. Se ele não estivesse lá, o nome seria outro e provavelmente a história poderia ser completamente diferente.